Começamos muito bem o novo formato de palpites aqui do canal. Nós ganhamos na vitória do Flamengo ao vivo, no menos 0,25 do Inter. Acabou de sair o segundo gol no jogo do Botafogo. O bilhete também, as novas sugestões de bilhete, a gente acertou. A do jogo do Flamengo contra o São Paulo e também as finalizações do primeiro tempo da equipe do Vasco. Então, a tendência é que a gente tenha um desempenho muito legal, além de olho no mercado das finalizações. Falei do André, ele finalizou bastante. Enfim, tá tudo correndo muito bem e eu espero que siga assim. Para hoje, eu separei bilhetes e entradas, sugestões para os jogos da Série A, Série B do Brasileirão e, obviamente, para a final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea. Eu convido você a deixar o like aqui nesse vídeo, comentar com seus palpites e fortalecer o nosso canal. Vamos trazer para vocês excelentes dicas. E não é dica de odd baixa não, é dica de odd boa para você poder lucrar. Então vem com a gente para poder rodar a vinheta e passar para vocês os palpites de hoje. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos lá, pessoal, começar a analisar os nossos jogos de domingo. A gente começa aqui com o Chelsea e PSG. Vamos logo para o confronto mais importante. E o primeiro recado é pé no chão, ok? É uma final, vão ter muitas oportunidades, muitas supercotações, mas cuidado, a gente não precisa de fazer a nossa maior bet no jogo do Mundial de Clubes só por conta da importância, ok? Então, dá com moderação neste confronto. Vamos falar primeiro sobre o Chelsea, uma equipe muito forte, muito sólida e que vem com uma excelente campanha. Nesse Mundial de Clubes só perdeu para a equipe do Flamengo e vem de duas vitórias muito boas diante de dois brasileiros, do Palmeiras e do Fluminense. Obviamente teve um caminho mais fácil e agora vai pegar um adversário de gabarito, mas o Chelsea tem uma equipe jovem e muito promissora. A escalação provável está aí na tela para vocês e é uma defesa consistente, embora sofra alguns gols, um meio-campo de muita qualidade, com o Caicedo sendo o principal jogador aí pro lado do desarmes, a gente vai falar disso lá na hora das especiais, e o Enzo Fernandes, jogador que consegue criar bem também e finalizar. Olho nele, inclusive, para um cartãozinho, porque é um jogador meio esquentadinho aí, que gosta de provocar os adversários e pode ser que tome um cartão. Na frente, Cole Palmer segue sendo aí a principal estrela, mas a adesão do João Pedro é o que coloca o Chelsea aqui em condições, porque ele adiciona demais a um ataque que vinha muito titubeante, tanto com o Delap quanto com o Nicolas Jackson. Esse aí pode mandar embora porque é um bagre louco. O João Pedro fez os 2 gols da vitória do Chelsea diante do Fluminense e é uma esperança de gols aqui nessa equipe, até porque ele tem o drible, chute de média e longa distância também. É um jogador que eu particularmente gosto muito. O Chelsea vai conseguir competir, mas o grande problema é enfrentar um PSG que é um dos melhores times da história do futebol. Esse time, ele une uma defesa simplesmente incrível com um meio-campo de muita qualidade e um ataque simplesmente avassalador. A gente fala muito desse ataque do PSG que tem uma média de gols super alta, mas nos últimos 10 jogos em 7 o PSG sequer sofreu gols. Nesse Mundial, apenas o Botafogo conseguiu fazer um gol diante da equipe do PSG. Então é uma defesa muito sólida, um time muito bom e que obviamente tem boas chances aí de conquistar o título e a vitória, até eventualmente mesmo com um pagamento antecipado. O PSG, como eu falei, une 3 setores muito fortes, à frente com o Kvaratskhelia, jogador aí que tem uma média muito alta de finalizações, Dembélé e Doué. O time atropelou o Real Madrid, fez um jogo mais duro diante do Bayern e chega como grande favorito aqui para essa final. Se o Chelsea quiser ter chance nesse confronto, ele vai ter que fazer o que o Botafogo fez, que é um gol e se fechar e aguentar a pressão do PSG. Fora isso, eu acho que o time vai ter muita dificuldade, porque o ponto fraco desse Chelsea do Maresca é justamente o jogo nas transições, que é o ponto mais forte do PSG. E quando o PSG larga na frente, tendo essas transições, ele é simplesmente letal. É assim que ele goleou na final da Champions, goleou o Atlético de Madrid, goleou também o Real Madrid, abusando dessas transições e com uma defesa muito sólida. Então o Chelsea é um time com muito potencial, o PSG é uma realidade. Então a vitória do PSG é o mais indicado aqui e a minha dica para esse primeiro confronto. Vamos dar uma olhada agora nas finalizações e também nos desarmes que podem ser interessantes para esse jogo. Vamos começar com os desarmes do lado do Chelsea. O principal nome aqui é o Caicedo. Ele tem uma média de 3 desarmes aqui por partida e ele vai ter bastante trabalho, então a linha dele de finalizações aqui obviamente é bem interessante. O Cucurella também é um jogador que tem uma média alta de desarmes aqui, pode ser bastante acionado, eu gosto dos desarmes dele e tô de olho aqui nos desarmes do Gusto também, porque ele vai pegar o lado direito, lado esquerdo do PSG, que é o mais forte, então olho nos desarmes do Gusto aqui também. Como eu falei com vocês, Enzo Fernandes é um potencial jogador para poder sofrer um cartão.
No mercado de chutes, a gente tem alguns jogadores potenciais para a equipe do Chelsea aqui também. O principal deles, Cole Palmer. Alguns jogos ele consegue 6 finalizações, é o principal jogador ofensivo da equipe e se o Chelsea quiser ter chance, ele vai ter que trabalhar. Outro jogador para poder ficar de olho é o João Pedro, que estreou marcando aí 2 gols diante do Fluminense e com 2 finalizações diante do Palmeiras também, mesmo com uma minutagem não muito alta. Então ele tem de ser um jogador muito importante também. E o Enzo Fernandes, que não costuma ter linhas muito altas, às vezes linha de limite ou 1,5, ele tá com uma média interessante nesse Mundial de Clubes também e é um jogador que gosta de criar as suas oportunidades. No lado do PSG, nos desarmes, eu separei para vocês aqui alguns jogadores, tá? Primeiro deles, o João Neves, que voltando para sua posição de origem, ficou com uma média muito alta de desarmes, então pelo menos 3 desarmes dele aqui no jogo é bastante interessante, tá? E outro jogador para poder ficar de olho é nas recomposições do Kvaratskhelia. Pegar às vezes para bilhete um do Ruiz, um do Kvaratskhelia é bastante interessante, mas o foco principal aqui está nesses do João Neves. Acho que ele consegue aqui bater essa linha dele para esta partida. No mercado de chutes, aí, meu amigo, é o trio ofensivo mesmo que não tem como, né? A média do Kvaratskhelia é muito alta, 3 por partida. Ele bateu em todos os jogos do Mundial, só contra o Seattle Sounders que não, mas ele nem jogou o jogo todo, jogou só 64 minutos. Então, ele é o cara que mais cria pelo lado do PSG. O Doué, que foi o herói da Liga dos Campeões, está com uma média de pelo menos 2 aqui. Dembélé não tem finalizado tanto, mas ele não está com a minutagem tão alta aqui porque também estava voltando de lesão. Jogadores que podem surpreender no mercado de finalizações, um deles é o Hakimi, que tem uma média bem interessante, as suas chegadas, e o Fabian Ruiz, que fez inclusive 2 gols, mas tem que ver se vai repetir o posicionamento do último confronto. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente começa aqui analisando o jogo do Corinthians contra o Bragantino. O Corinthians treinou bem e eu sempre fico esperançoso no trabalho do Dorival Júnior, o qual eu acho sempre um ótimo treinador. Mas o Corinthians não pode contar com o Yuri Alberto, que é o seu principal jogador de frente, que está com uma lesão na cervical e está em transição, deve voltar. Depay também com problemas de bastidores, então, obviamente, vai sobrar responsabilidade aqui para o Romero, para o Depay e para o Garro, que tende a conseguir algumas finalizações aqui, a gente vai comentar dele. O Corinthians, ele é um time que é muito mais forte dentro do que fora de casa, mas os confrontos do Corinthians não têm sido muito fáceis. As vitórias aqui têm sido apertadas, alguns empates e os jogos com uma tendência aqui de poucos gols. O Corinthians, ele tem sim um favoritismo dentro dos seus domínios, mas hoje ele pega um adversário de bastante gabarito. O Bragantino vem numa sequência muito forte nesse Brasileirão, ele tá aqui das primeiras colocações e depois de perder o jogo para o Bahia aqui, antes disso ele conseguiu 3 vitórias seguidas. Ele teve algumas mudanças, contratou um zagueiro também e é um time bastante perigoso, inclusive jogos fora de casa da equipe do Bragantino, eles nesse Brasileirão ele só perdeu na estreia para o Fluminense, depois venceu o Sport, venceu o Santos, venceu o Grêmio e venceu também o Vasco. Pessoal, esse é o único jogo da rodada que eu não tenho palpite pré para os mercados principais, gols e handicap. A linha tá para poucos gols, mas eu acho que pode descambar em gols aqui esse jogo, mas é um confronto que tende a ter uma marcação bastante apertada, porque o Bragantino elevou o seu potencial de marcação, estava sofrendo menos gols e o Corinthians carece do seu principal atacante. Então, de certa forma, as linhas estão justas aqui para essa partida, então eu vou acabar trazendo alguma coisa para o live, mas o mercado de finalizações traz algumas coisas interessantes, como a gente vai ver. Pelo lado do Corinthians, o principal nome, obviamente, é o Yuri Alberto, mas eu, como eu disse para vocês, ele não joga. Eu tô de olho aqui em finalizações do Depay, que vai ser bastante cobrado, então ele vai ter que dar o gás aqui, pelo menos 2 finalizações dele é interessante, eventualmente para um bilhete, e 2 finalizações do Garro também eu gosto. Ele tem que assumir um protagonismo maior, ele vai ter uma minutagem bem alta, então 2 finalizações do Garro aqui, enfrentando um time que pode jogar um pouquinho fechado, os chutes de fora dele tendem a ser interessantes. Eu gosto de 2 finalizações do Garro aqui neste confronto. Do lado do Bragantino, olho nas finalizações do John. Ele tem uma média bastante interessante aqui, mesmo fora de casa, de pelo menos uma finalização e pouca. Então as finalizações do John aqui é algo interessante. Cuidado com o Sacha e Pita, porque muitas vezes um entra no do outro, né? Então olhar em casas que tem substituição mais, ok? E o Lucas Barbosa tá com uma média interessante aqui também, mas não é meu foco, confesso a vocês, para esse jogo não. O Cruzeiro recebe o Grêmio e eu estou bastante na expectativa de ver como vai ser esse Cruzeiro depois de 30 dias para trabalhar, porque esse treinador é muito bom e ele já vinha mostrando um bom trabalho antes da pausa. Agora, com o tempo, cara, a tendência é que esse Cruzeiro jogue muita bola. São ótimos jogadores, um excelente atacante que é o Caio Jorge, um dos artilheiros do campeonato e um time com bom poder de marcação no meio campo também, embora ceda chance aos seus adversários. Ponto interessante aqui pro Cruzeiro é o mercado de escanteios. O Cruzeiro tem uma média muito alta, das mais altas de todas aqui
Então, Cruzeiro finalizar escanteios no primeiro tempo, o bilhetinho tá na tela aí para vocês, é bem interessante. A escalação provável do Cruzeiro também tá na tela aí para vocês, com os principais jogadores disponíveis aqui de um Cruzeiro que tem uma expectativa, como eu falei, de vitória, diante de um Grêmio que eu tenho aqui o meu receio. O Grêmio vinha numa sequência muito ruim, eram 7 jogos sem vencer, conseguiu vencer o Juventude, mas muitos problemas defensivos que não tendem a ser corrigidos, porque o elenco no geral do Grêmio é muito fraco. O Grêmio tem que melhorar a questão de produção ofensiva e conversão para gols. Ele cria, mas os gols muitas vezes acabam não saindo. O Grêmio tem aqui um desfalque aqui ainda, né? Que é o Batshuayi, um dos seus principais jogadores. Então o Grêmio chega aqui com problemas. À frente vai ter aí o Amuso e o Arezzo. A escalação provável do Grêmio também tá na tela aí para vocês. Pessoal, eu geralmente ia ficar com o pezinho atrás aqui, chorar um pouquinho de ódio e tentar pegar o Cruzeiro menos 0,25, mas sem o Batshuayi é vitória do Cruzeiro. Pode entrar que o Cruzeiro vai ganhar do Grêmio, pode dar até pagamento antecipado, tá? O Cruzeiro tem um time muito mais forte, incisivo, em casa, cria bem, e o Grêmio é um time que cede muito defensivamente e que tem dificuldade no lado ofensivo, sem o seu principal jogador, vai ficar em apuros aqui, então a vitória do Cruzeiro é o mais indicado nesse jogo. Do lado do Cruzeiro não tem muito o que dizer, né? Chutes a gol do Caio Jorge, gol do Caio Jorge, ele é o vice-artilheiro do Brasileirão com 8 gols, média super alta de finalização, então é um cara que tende a criar bastante aqui pelo lado do Cruzeiro e é o meu maior foco aqui para essa partida. No lado do Grêmio, tem que olhar aqui o Cristaldo, porque ele cresceu bastante nesse posicionamento novo, a sua média de finalizações, mas tem que ver o limite, tá? É no máximo aqui 1,5, ideal aqui seria pelo menos uma finalização dele aqui nesse jogo, às vezes para bilhete, porque ele muitas vezes fica sem finalizar, mas como ele mudou a sua posição, ele pode ser um jogador interessante aqui para o mercado de finalizações. Seguindo em frente, temos aqui o jogo do Fortaleza contra o Ceará, confronto de necessidade de vitória grande para as duas equipes. Fortaleza que perdeu na Copa do Nordeste e está na zona de rebaixamento aqui do Brasileirão, muito pressionado e que não vem jogando um bom futebol. Fortaleza ainda não pode contar com Moisés, Bruno Pacheco e também o David Luiz, todos estavam aqui indisponíveis e seguem. À frente deve ter aí o Breno Lopes com o Pikachu e o Lucero. Esse time do Fortaleza, já falei várias vezes, é um time muito limitado e o treinador tira leite de pedra, porque é um time de nível de Série B. Eu acho o Fortaleza muito fraco, não vence há 4 jogos em casa, tem muitos problemas no lado defensivo, o treinador não está conseguindo corrigir, mas pode ser que apresente um futebol um pouco melhor, porque teve tempo para treinar. Mas já são aqui 8 jogos sem vencer, então esse favoritismo do Fortaleza aqui eu não compro, ainda mais em clássico e ainda mais contra o Ceará. O Ceará começou até bem o Brasileirão, conseguiu surpreender aqui com algumas boas vitórias, mas já entrou aqui naquela toada também de time que vai lutar contra o rebaixamento. Perdeu os 2 últimos jogos do Brasileirão, o Pedro Raul já vive aqui um jejumzinho de gols e o time, como eu falei, chega pressionado, mas é um time sólido que conseguiu avançar na Copa do Nordeste mais uma vez e que vai ter na frente aqui o Pedro Henrique também. O Ceará é um time mais forte do que o time do Fortaleza hoje, mas também não é um time que me encanta. É um jogo, como eu falei, de necessidade de vitória grande para as duas equipes, um jogo com tendência aqui para o mercado de under pelas casas, mas eu acredito que a gente tem boas chances de gols aqui neste confronto. Os jogos entre Fortaleza e Ceará costumam ser bastante truncados, mas a necessidade aqui pode fazer esse jogo descambar em gols. Então, mais de um gol ao vivo aqui, a linha está em 2,5, 2,47, 1,5 já em 1,50. Então esse mais de um aqui vai vir ainda no primeiro tempo. E é a dica que eu mais gosto. A partir do momento que sair o primeiro gol, o jogo vai ficar muito corrido. Olho no mercado de cartões, obviamente, mas o árbitro dessa partida é aquele que mais puxa para o mercado de under cartões. Então pode ser que ele consiga segurar este confronto, tá? Olhando aqui também o mercado de escanteios desses times, a gente vai ter aqui um Fortaleza com muitos escanteios. Então é uma pedida interessante aqui, porque o Fortaleza geralmente ele sai atrás nos confrontos e tá tendo dificuldade para poder marcar. Então cantos do Fortaleza aqui é legal para essa partida. Pelo lado do Fortaleza, pessoal, eu vou destacar aqui pelo menos 2 finalizações do Lucero. Ele vai ter uma oportunidade aí na frente e ele tem que corresponder. Ficar só em risco por conta da minutagem, muitas vezes ele é substituído, então preferir casas que tem a substituição mais. Ele é um jogador interessante. O Breno Lopes é outro jogador, mas também tem o mesmo problema em relação à minutagem. Então são 2 jogadores de frente aqui interessantes, mas obviamente tem que pegar aí com aquela proteção de substituição mais, ou Betfair ou 365, porque podem ser substituídos. No Ceará, o homem gol Pedro Raul é interessante, pelo menos um chute a gol dele. Agora, linhas esticadas de finalização para clássico, não sou tão fã.
e pode ser que o ritmo caia também a partir do momento que consiga o gol. Então eu gosto mais de chute a gol dele do que eventualmente linhas muito altas de finalização. E outro jogador que está finalizando bem também aqui é o Eder Henrique. Para finalizar, pessoal, a gente tem um confronto muito interessante aqui de Chapecoense e Remo, dois times que estão na parte de cima da tabela. Chapecoense, que é o nosso Sampaio Corrêa da temporada, ou seja, o nosso leão em casa e o nosso gatinho fora. Temporada muito sólida no tapetinho, gramado sintético. A Chape tem aproveitado bastante e conseguiu já 5 vitórias neste gramado sintético, mas perdeu o último jogo aqui diante da equipe do Goiás. Mas ele consegue criar bastante e fazer bastante volume e muitos gols. A média da Chape aqui de gols, ela é bem interessante. Agora, quem tem uma média interessante de gols também é a equipe do Remo, que marcou em quase todos os jogos fora de casa, só diante do CRB que não. Então o Remo tá nessa colocação que ele está no momento, muito também porque tá conseguindo fazer gols e somar pontos fora de seus domínios, além de ser um dos times mais fortes dentro de casa. Então um confronto aqui que eu tenho uma expectativa interessante, tá? Um jogo bastante movimentado, com criações, e o jogo tende a ser realmente muito bom e muito movimentado. O Ítalo da Chape acabou de receber uma proposta aqui para poder sair do time, mas de resto o time vai ter aqui os seus principais jogadores à disposição. O time do Remo também, com os novos contratados, já estão no bid e podem estrear. São eles o Nathan Camargo e o Vitor Cantillo, os dois que foram registrados aqui, de um Remo que, como eu falei, tem bastante qualidade no lado ofensivo, embora defensivamente peque. Então um jogo com tendência a gols aqui, ou mais de 1,5 ao vivo, muito recomendado, e a minha dica aqui para vocês nessa partida. Pessoal, então esses são os meus palpites para os jogos do Brasileirão Série A, Série B e para a final da Liga dos Campeões. Inclusive na tela aí para vocês um bilhetaço lá do nosso grupo de especiais, uma odd alta que a gente busca, a gente acertou várias cotações altas lá no último mês, estamos em busca de uma no Brasileirão agora para dar aquele estouro na banca, e se você tem interesse de participar com um aluno que já ganhou mais de 170 mil esse ano, com esse método de dicas, né, não só nas odds um pouco mais baixas, que dão uma sustentação para esses tiros em odds altas, vê no primeiro comentário aqui, grupo de especiais do Jonathan Daut. O meu grupo gratuito do Telegram também de Super Odds está disponível. Eu assumo para vocês que a fase da Super Odds lá não tá muito boa, tem muita dica interessante, mas que não bate, mas Super Odds é isso, né? Umas horas dá uma swingada, mas já os aumentos eles acabam se pagando, então entra lá no grupo também, beleza? Então esses são os meus palpites para este domingão, pergunta você quais os seus e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets!